fora a verdura ou aquilo que ele não quer, porque ele já aprendeu o quê? Que a consequência é que quando eu jogo fora, eu consigo uma coisa que é bem melhor. Ora, exatamente. Então, a gente aprende. Qual é a lição? Qual é a moral da história? A gente não apenas aprende coisas positivas, a gente aprende um monte de coisa também que não é positiva, não é apropriada, né? Não que os pais estejam intencionalmente ensinando os comportamentos apropriados, mas a gente inadvertidamente ensina, reforça. Então, o que acontece? Principalmente, especialmente no caso de crianças autistas, que já têm essa dificuldade, né, em se comunicar e em compreender, elas vão aprender rapidinho o que funciona. Diga. Se o tempo é diferente, quer dizer, essa mãe aí, ele vai enviar a verdura e ela vai fazer o jogo duro, o jogo legal, não vai dar os nuggets. E vai insistir. Vai insistir. Vai insistir. Aí ela vai acabar. Isso. Vai aprender uma coisa. A ser persistente. Eu demoro um bocado e no final eu vou. Exato. Vocês ouviram o que ela disse? Todo mundo viu ou não? Não. Então, ela falou o seguinte, a questão do tempo deles, que assim, isso até eu digo sempre, a gente tem que ser mais persistente do que eles. Porque o que acontece? Vamos dizer que a mãe fez jogo duro, tentou a verdura. Ele resistiu. Depois de meia hora tentando, a mãe acaba desistindo e dá o nuggets para ele. O que aconteceu? O que ele aprendeu aí? Se ele insistir o suficiente, ele acaba conseguindo. Então, gente, por isso que eu também digo sempre a todos, só um minutinho, só compre aquela briga, só inicie uma briga se você sabe que vai conseguir brigar até o fim. Se você sabe que vai desistir, nem comece. Eu não quero de violência, de agressão. Eles são muito agressivos. Não, peraí, calma, mas a gente vai chegar aí, certo? Guarde... exato. Por quê? Exato. Porque o que acontece? Quando eles estão muito acostumados a conseguir uma coisa e a primeira vez que não funciona, pode acontecer dos comportamentos se escalarem. Tipo, eu vou tentar com mais força e muitas vezes acaba chegando a agressão. E na agressão eles acabam vencendo. Então a gente vai ter que trabalhar. Eu não vou entrar nisso agora, tá bom? Mas guarde essa pergunta e se eu não responder daqui para o final, você traga à tona, vocês todos me lembrem. Por conta disso. Eu sei, eu estou entendendo. E a gente vai falar disso, certo? É porque está muito no comecinho, a gente ainda não tem, digamos, o arcabouço para tratar disso. Então, guarde e espere. Diga, querida. Eu ia dizer que não é só a criança autista. Isso. Normal, exato. Também faz isso. Ele vai testando o seu limite. Exatamente. Até ele ver aonde ele consegue mais. Vocês estão ouvindo? Por quê? Ele vai persistindo. Isso. Se não tiver uma resistência, ele vai te dominar. Exatamente. Agora, se você tiver uma resistência para dominar ele, para segurar, vai estabelecer os limites. Exatamente. E aquelas... Isso é o importante. Isso. Porque o que acontece? Muita gente tem medo, independente de ser com criança autista ou não, o que a gente tem medo? De ser tirano, certo? Só que, lembrem-se... Depende da forma que você vai agir. Deixa eu falar uma coisa aqui importante, gente. Vamos prestar atenção. Lembrem-se, se a gente pensa, os comportamentos, eles são motivados e as crianças não... Qualquer pessoa não vai ter dificuldade em fazer as coisas que são interessantes, prazerosas para ela. Só que a gente vive numa sociedade onde nem tudo que eu quero fazer eu posso. Então, uma habilidade importantíssima à nossa sobrevivência no mundo, uma habilidade adaptativa é o quê? É aprender a lidar com frustrações, é aprender a ser flexível e
e aceitar quando às vezes as coisas não acontecem da forma como a gente quer, né? E aprender a respeitar também o outro. Isso é uma coisa geral de quem mora em sociedade. Nós somos seres sociais. Então, nós somos os adultos, as crianças vão aprender os limites de até onde elas podem ir ou não com a gente. Então, se você fica com medo de ser tirano demais e deixa a criança fazer tudo, ela vai se tornar tirana, né? Então, a gente tem que aprender também a ensinar os limites, pensando que isso é uma habilidade de sobrevivência no mundo. Porque se a gente fica sempre protegendo e acomodando e dando tudo, quando ela chegar no mundo, no lado de fora, ela vai sofrer muito, né? Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Que, poxa vida, eu já perdi muita coisa. E assim, eu já sofri muito e já perdi muita coisa para chegar onde eu cheguei. Mas eu só cheguei onde eu cheguei porque eu continuei tendo uma atitude, digamos, positiva diante das minhas perdas. Se eu me frustro e fico feito uma menininha mimada, eu não chego em canto nenhum, certo? Vocês podem até fazer isso com as crianças ou as pessoas autistas, porque você fica, ele não entende. Então, a gente tem que fazer. Mas se a gente não ensina, eles precisam, mais importante às vezes, assim, mais explicitamente do que as outras crianças ou das outras pessoas, eles precisam desses limites. E alguns pais também, assim, eu vejo isso muito com pais, não sei profissionais, que eles ficam, mas ele vai me detestar, eles vão me odiar para o resto da vida. Aí eu digo, não, deixa eu fazer o papel de vilão aqui, certo? Aí eu começo a botar os limites. Pá. Daqui a pouco a criança me vê, aí vem me dar um abraço, sorri, eu digo, tá vendo? Assim, eles não vão ficar guardando rancor contra vocês, certo? Assim, inclusive quando eles começarem a entender a lógica que, tipo, quando você faz isso, essas são as regras. Quando você faz isso, você consegue isso. Quando você faz isso, você vai perder isso. Quando eles começam a antecipar isso, não tem mais pânico, não tem mais motivo para drama. Tá entendendo? Porque eles já começam a entender qual é a lógica, quais são as regras. Até depois que cai a ficha, tem mais possibilidade. Isso. Exato. Porque a gente usa em nosso favor, o quê? O fato que eles gostam de quê, gente? De rotina. Só que a rotina que eles criam para eles mesmos, geralmente são rotinas não funcionais e cheias de coisa inapropriada. Quando a gente cria uma nova rotina para eles que é mais apropriada, muitos vão funcionar muito bem, certo? Porque eles acostumam, gostam. Aí depois a gente vai ter que ensinar uma outra coisa, a flexibilidade. Porque também não pode ser, mesmo que seja uma rotina funcional, ela não pode ser rígida. A gente vai ter que ensinar a habilidade da flexibilidade, né? Aceitação de mudanças. E aí, assim, às vezes eu digo, gente, mas aí os pais chegam para mim, mas agora que ele tá tão bonzinho, você vai perturbar? Eu digo, vou agora que tá, porque ele tá ficando cômodo demais. E eu disse isso também hoje cedo ao Luiz e à Érica. Cada vez que a criança está entrando numa zona de conforto muito grande, é a hora de você ir lá e perturbar. E às vezes os pais podem, isso aí o médico lá que nos orienta, ele mostra, às vezes os pais não conseguem ver isso como uma fase de desenvolvimento, a hora que você desestrutura, porque dá problema em casa, tava tão legal. Aí diz, nossa, o tratamento não tá dando mais certo, mas é um passo de evolução, né? Exato. E aí uma coisa que eu digo também, gente, quando a gente começa a botar ordem na casa, ou seja, a primeira vez, eu já até disse isso, a primeira vez que você começou a impor uma coisa, se sempre funcionou, ele vai tentar com mais força. E aí as pessoas dizem, algumas pessoas confundem e dizem, não está dando certo, está piorando. Eu digo, não, esse é o primeiro sinal de que está no caminho certo, né? Então, mas vamos lá. Então, a maioria dos comportamentos que exibimos, eles são aprendidos, inclusive os comportamentos problemas, né? Isso não significa que alguém intencionalmente ensinou, mas
A coisa boa, a notícia boa daqui é o quê? Que a gente pode intencionalmente ensinar a criança a exibir comportamentos mais adequados no lugar dos comportamentos problema, certo? Próximo, por favor. Então, a outra coisa importante, a gente já falou que os comportamentos são... O que mais? Pronto, só essas duas por enquanto. Agora a gente vai ver que elas também sempre têm uma função, gente. Ou propósito, mesmo que nem sempre isso seja algo óbvio para um observador externo. Então, precisamos realizar uma análise cuidadosa da função de cada comportamento que a criança exibe, certo? Porque o que acontece? Do mesmo jeito que os comportamentos são sempre motivados, eles também são realizados com algum propósito. Ninguém faz nada do nada, certo? Alguns são bem óbvios, né? Por exemplo, eu lembro que eu estava dando aula lá em Brasília e a menina disse assim, que eu estava dando um exemplo, a criança dormiu a menos que 5 horas, ela fez, ai meu Deus, eu não ia conseguir funcionar. Então, ela chegou para mim e disse já, digamos, a função, digamos, se ela está muito irritada, né? Assim, e vamos dizer, se ela faz uma coisa, ela sabe o propósito. E ela sabe, às vezes, o que aconteceu que causou, né? Tipo, me dá um desconto, porque eu hoje não dormi bem e estou muito cansada. Se eu for muito chata contigo... dá um desconto, certo? Assim, algumas coisas a gente diz verbalmente, outras coisas são óbvias, mesmo que não sejam ditas verbalmente, mas muitos comportamentos, principalmente das crianças autistas, vai ser mais difícil da gente descobrir a função. Próxima, por favor. Então, a análise da função do comportamento vai ser algo central, viu, gente? Ela requer, primeiramente, a identificação de 3 coisas. Um antecedente, o comportamento e a consequência. Que danado é isso? Vamos lá, vamos entrar na história da tríade antecedente, comportamento e consequência. Vamos começar com os comportamentos. Depois a gente fala dos antecedentes e das consequências. Comportamentos, eles estão sempre relacionados a estímulos ou eventos que os precedem, que são os antecedentes. E a sua probabilidade de ocorrência futura está relacionada às consequências que os seguem. Isso é verdade para todos nós, certo? Isso é um princípio básico. O que acontece? Passa para o próximo, por favor. O que acontece? Vamos falar de comportamento, daqui a pouco a gente fala de antecedente e consequência, tá certo? O que é um comportamento? Primeira coisa, o comportamento é qualquer ação que pode ser observada e contada, certo? Então, gente, a gente tem que prestar atenção, que comportamento é aquilo que a gente pode ver, certo? Então, se eu digo, fulana foi tão agressiva, isso é um comportamento? Não. Quem aqui acha que é? Ninguém vai dizer mais, né? Por quê? Você não pode ver agressivo. Você pode ver o quê? Dando um soco, exato. Então, isso é a primeira coisa. Se a gente vai trabalhar com comportamento, se a gente quer mudar um comportamento, a gente precisa então identificar qual é o comportamento que a gente quer mudar. O que a gente quer, tudo bem, que no fim a gente quer que ele não seja mais agressivo, mas no concreto, o que a gente quer é que ele não bata mais no amiguinho, que ele não, digamos, tente arranhar seu rosto quando você chega perto. Não se morda ou não bata com a mão na testa, né? Então, o que a gente não quer que aconteça são coisas concretas, que refletem agressividade, mas o que a gente vai ter que começar a pensar é em termos de comportamento, e comportamento é sempre observável, certo? E pode ser contado também. Então, isso chama atenção para o quê? Para o uso de termos específicos versus não específicos, que são termos vagos e gerais para definir ou descrever um comportamento. Então, os termos não específicos, eles não dizem exatamente o que a criança está fazendo. Eles não descrevem o comportamento. Por exemplo, bom,
Dizer que a criança é boa. Uma coisa boa para mim pode não ser para ela. Ou para ela. Então, não diz muito, certo? Hiperativo também. Uma criança hiperativa pode ser aquela que vive subindo na estante, pode ser uma que não consegue ficar sentada. Pode ser tanta coisa que dizer que ele é hiperativo não diz muito. Agressivo, bem comportado, né? Numa família, vamos dizer, de influência italiana e de influência, vamos dizer, europeia, o que é ser bem comportado é bem diferente. Raivoso, agradável, né? Ou também o que eu acho agradável pode não ser agradável para outra pessoa. Isso são termos vagos. Então, a gente não vai conseguir trabalhar bem usando termos vagos. Os termos específicos, eles vão dizer exatamente o que a criança está fazendo. Eles descrevem o comportamento e eles podem ser observados e contados. Qualquer pessoa vendo vai reconhecer aquilo. Próximo. Então, vamos fazer um testezinho aqui com vocês, antes da gente continuar. Prestativo, ele é um comportamento? Muito bem. Chora. Isso. Senta. Teimoso. Muito bem. Boceja. Preguiçoso. Bater com o lápis na cadeira. Malvado. Gentil. Pintei o cabelo. Muito bem, gente, gostei. Isso é importante para vocês, sério, de começar a pensar nesses termos. Próximo, por favor. Então, vamos pensar aqui um pouquinho sobre o porquê que isso é importante, certo? Vocês podem estar se perguntando, mas por que isso é tão importante, né? Quem aqui está se perguntando isso? Ninguém? Todo mundo acha que é importante? Olha aí. A primeira coisa é que ele vai comunicar mais claramente o que a criança está fazendo e qualquer pessoa pode observar o mesmo. Então, eu vou dar um exemplo, um com termo vago e um sem termos vagos, para vocês verem a diferença, certo? Então, vamos dizer, a mãe de Joãozinho chegou na escola para conversar com a professora e disse: Joãozinho tem se comportado muito mal em casa. Ele tem se comportado mal na escola? Aí a professora diz: não, ele é normalmente bonzinho. A mãe diz: sério? Ele tem sido bonzinho? Aí a professora diz: sim, ele é desobediente de vez em quando, mas geralmente não. O que a gente aprendeu sobre Joãozinho? Nada, né? Agora vamos ver o exemplo 2. A mãe diz: Joãozinho tem batido muito no irmão em casa. Ele tem batido em outras crianças na escola? Aí a professora diz: bom, ele bateu em um outro aluno 3 vezes na semana passada, mas essa semana ele não bateu em ninguém. Aí a mãe diz: ele tem tido algum outro comportamento preocupante na escola? A professora diz: sim, ele frequentemente grita não e corre da sala quando tem que fazer tarefas de matemática. A gente aprendeu muito mais sobre o Joãozinho, não aprendeu? Então, a gente já aprendeu, em primeiro lugar, o que é o comportamento preocupante. Um é que ele bate, e ele bateu a semana passada 3 vezes, mas ele nem bateu essa semana. Agora, aqui, ele identificou já um outro comportamento preocupante, que é o gritar e correr quando tem que fazer tarefa de matemática. A gente já tem muito mais material para trabalhar, né? Próximo. A outra importância é que a criança vai aprender exatamente o que ela deve e não deve fazer. Principalmente no caso de crianças, adolescentes, o que for, autistas, que já tem dificuldade de compreensão, gente. Então, vamos fazer aquele mesmo exercício dos exemplos. A mãe de Beth chega para ela e diz: Beth, você é muito bagunceira. Seja boazinha e vai arrumar sua bagunça no quarto. Aí Beth vai ao quarto, pega o copo usado, leva para a cozinha, mas ela não guarda os brinquedos no baú e não coloca a roupa usada que está no chão dentro do cesto. Aí a mãe vai ao quarto e diz: Beth, você não arrumou bagunça nenhuma. Volta e vem arrumar. Coitada de Beth, né? Como é que ela vai saber o que é ser bagunceira e o que é arrumar, né? É complicado. Agora vamos pensar outro exemplo. A mãe diz: Beth, você precisa guardar seus brinquedos no baú, levar seu copo usado para a pia e colocar suas roupas usadas no cesto do banheiro. Beth faz o que foi mandado. A mãe diz: muito bem, Beth, você fez tudo o que eu disse. Você arrumou seu quarto, que beleza. Assim, veja a diferença.
né? E claro, nesse caso a gente está considerando que Beth, vamos dizer, é um adolescente que consegue entender comandos com vários passos. Se você for fazer isso com uma criança que só entende um comando por vez, não vai funcionar, né? Então a mãe vai ter que chegar e dizer: Beth, pega o brinquedo. Vai ter nem só dizer assim: guarda seus brinquedos no baú, que já é complicado demais. Pega a bola, agora guarda. Ou põe dentro da caixa. Vai ter que ser bem mais partido. Mas a gente precisa comunicar e dizer exatamente o que a criança tem que fazer. Próximo. Agora, então, que a gente já entendeu a importância do comportamento, né? Vamos pensar o que são os antecedentes. Todo mundo aqui entendeu o comportamento e a importância dele? Beleza. Então, vamos lá. A criança, ela aprende, desculpa, eu preparei todos os slides, agora eu só estou pensando nela, que eu preparei todos os slides dizendo criança, mas generalizem isso, saibam que são para todos, tá? Por favor. A criança aprende a responder, exibir certos comportamentos diante de certas situações, certo? Isso são os antecedentes. O antecedente, ele pode ser um objeto, uma pessoa ou evento, situação, que serve como pista para a criança fazer algo. Ele é um desencadeador do comportamento. O que isso significa? Não é qualquer coisa que acontece antes. É aquilo que vai desencadear o comportamento. Por exemplo, se ela já sabe falar e eu digo: vem cá. Vem cá. O que é que eu fiz? Ela veio, tá vendo? Obrigada. Pronto, pode sentar. Então, o que é que acontece? O meu gesto e o meu comando verbal, vem cá, eliciou ou desencadeou o comportamento dela de caminhar na minha direção. Se eu não tivesse dito isso, ela não ia vir, certo? Então, não é qualquer coisa. É uma coisa que acontece antes e desencadeia o comportamento. E aí você vai ver que tem algumas coisas, por exemplo, a criança vê que, deixa eu dizer, chegou o pai na sala. Às vezes é o pai, desencadeia um monte de coisa. Ou às vezes é um objeto, né? Ou às vezes é uma situação, tipo, quando vai levando para a sala, que chega perto da mesinha que ela sabe que é a mesa do trabalho, ela já começa a fazer o escândalo. Então, vai ser aquilo que vai desencadear um comportamento. Então, vamos ver os exemplos. Obrigada pela água. Dizer tchau quando alguém está saindo, que está indo embora. Então, a gente aprende que quando a visão de alguém indo embora desencadeia um comportamento de eu dizer e dar tchau, né? Todo mundo faz isso. Quer dizer, a gente espera que as pessoas façam isso. Caminhar, como eu disse, para perto de alguém, quando esse alguém diz vem cá. Próximo, por favor. Deixa eu beber água, tá? Agora vamos lá. Eu tenho que beber rápido, que eu falo muito. Identificar antecedentes do comportamento problema ajuda a compreender a função do comportamento e determinar estratégias para modificá-lo. Então, por exemplo, agora vamos fazer aqui um exercíciozinho de novo, certo? Maria bateu em Greg depois de ele ter tomado o livro que ela estava lendo. Qual foi o comportamento de Maria? E qual foi o desencadeador? Ele tirou o livro dela. Se ele não tivesse tirado o livro dela, provavelmente ela não ia bater nele. Não é necessariamente, gente, a causa. Assim, ele é só algo que desencadeia. Por exemplo, eu dizer, vem cá, tudo bem, ela veio, né? Mas assim, não é a causa. Vocês vão entender isso depois. Vamos ver aqui outro exemplo. Roberto começa a fazer perguntas à sua mãe, interrompendo-a quando ela está ao telefone. Então, qual é o comportamento de Roberto? Como? Fazer perguntas.
Podem falar, gente, não tenham medo de errar. Agora, qual seria o antecedente? A mãe começar a falar o telefone, né? Então, Zé chora muito e se morde durante o dia quando dorme menos que 5 horas durante a noite. Qual é o comportamento do Zé? Isso, muito bem. Agora, qual é o antecedente? Dormir pouco. Exatamente. Márcia começa a chorar quando o pai abre a porta e sai de casa. Comportamento? O antecedente? Muito bem, gente, sabe o que eu percebi aqui? Que vocês foram melhorando na medida que os exemplos passaram. Sério, no começo, eu não sei se era timidez ou é prática aí. Porque no começo eu nem entendi. Agora todo mundo, o pai saiu de casa. Eu tô gostando, é assim mesmo. Vamos lá. Agora, então, a gente pensou já no comportamento. Já pensamos um pouco sobre o que desencadeia. Certo? E aí, antes de passar para a consequência, eu queria só dizer uma coisa que é importante. Claro, tudo que eu falo aqui eu acho importante, né? O antecedente, gente, às vezes não é algo claro, porque aquilo, dentre tantas coisas que aconteceram antes do comportamento, que foi o que desencadeou, para a gente descobrir de fora é super difícil. E aí eu vou dar um exemplo para vocês de uma criança que a terapeuta estava ensinando ele a imitá-la, certo? Aí ela fazia assim, ó, faz isso. Aí a criança ia e tocava no nariz dele, imitando, certo? Aí ela fez isso várias vezes, várias sessões, ele dominou. Na semana seguinte que ela foi fazer as sessões, cadê? Não fazia, não tinha. Ela estava dando o comando. O comando seria o antecedente, né? Ou faz isso, para ele imitar. E a gente não conseguia descobrir o que era. Sabe o que era no fim? Ela, quando ensinou isso a ele, estava com a unha pintada de vermelho. Aí, na semana seguinte, que ela tirou o esmalte vermelho, aquele desencadeador não estava, que para ele era o desencadeador, não estava presente. Então ele não fazia, porque para ele não era o comando verbal, faz isso. Era a unha pintada de vermelha. Então, para a gente descobrir o que é dentre o mundo de coisas que estão acontecendo antes, aquilo que está desencadeando o comportamento é muito difícil. Mas, assim, é super importante, porque uma vez que a gente descobre, é o primeiro passo para a gente tentar resolver o problema. Né? Então, a outra coisa que vai influenciar o comportamento é exatamente a consequência. O que acontece depois. A consequência vai ser um evento, situação ou estímulo que acontece imediatamente após a exibição de um comportamento, porém não é qualquer coisa que acontece. É algo que vai influenciar a probabilidade do comportamento ser ou não exibido novamente no futuro. Então, ele pode ser uma consequência natural, por exemplo, queimar a mão quando se toca uma chaleira de água fervendo. Eu lhe garanto, né? Toda vez que você tocar numa chaleira fervendo, você vai queimar seu dedo, não vai? É uma consequência natural que não tem para escapar, né? E provavelmente, se você não é um masoquista que gosta de sentir dor, você vai aprender a não tocar mais na chaleira quando ela está fervendo. Não é isso? Porque o que acontece? Essa consequência que queimar o dedo, ela vai influenciar a probabilidade de eu tocar na chaleira novamente no futuro, né? Então, sentir-se saciado quando está com fome é uma consequência natural que vai fazer com que toda vez que eu sinta fome, eu coma para me sentir saciado. Natural, normal. Agora vai aumentar a minha probabilidade de sempre procurar comer quando estou com fome. E pode também ser uma consequência planejada pelos outros. Então, por exemplo, receber uma multa quando se ultrapassa a velocidade no trânsito, né? Tipo, não é uma coisa que naturalmente na história da humanidade você passa do sinal vermelho ou ultrapassa a velocidade
e ganha a multa. A multa foi uma coisa inventada, mas é uma consequência que vai influenciar a probabilidade da gente ultrapassar